A gente acabou de voltar do Marrocos e a gente tem recebido lá no nosso Instagram algumas perguntas. As pessoas têm bastante curiosidade sobre o país. Os nossos amigos também têm mandado mensagens e a gente resolveu gravar um vídeo aqui para dar algumas dicas para você que pretende um dia ir para o Marrocos ou que você tem curiosidade também sobre o país. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e confira até o final para conhecer um pouquinho mais desse país na África que a gente adorou. O que você precisa saber antes de ir para o Marrocos, né? Fazer turismo no Marrocos é, de fato, mergulhar numa outra cultura, com religiões e tradições que têm uma presença marcante no dia a dia. Se você está se preparando para visitar o país, eu separei aqui alguns pontos importantes para aproveitar a viagem ao máximo e evitar surpresas. Por exemplo, religião e costumes. O Marrocos é predominantemente muçulmano, onde a prática do Islã influencia bastante nos costumes locais. Nossa dica? Apenas respeite. A próxima curiosidade é sobre os idiomas e a comunicação no Marrocos. Os idiomas oficiais do Marrocos são o árabe, o berber, o tamazight e o francês, que é amplamente falado. Em muitos lugares eles também falam inglês e espanhol, o que facilita muito a comunicação. A gente conseguiu se virar bem com esses idiomas e até em Meknès a gente conseguiu um guia que misturava aí o espanhol, português e italiano e ficou divertido fazer o tour com ele. Inclusive também em Fez a gente fez um tour com um guia em português, foi bem tranquilo. Enfim, um intercâmbio aí linguístico. E teve algumas horas que eu fiquei até meio perdida, tentando falar mais de um. Às vezes começava uma frase de um jeito e terminava de outro. O regime de governo no Marrocos é uma monarquia constitucional e o rei Mohammed VI é muito respeitado no país. Inclusive, gente, ele está em todos os lugares, todos os estabelecimentos, as lojas têm fotos, tem pôsteres dele, de alguma forma ele está presente ali, inclusive também nas notas de dirham, a moeda marroquina. Isso já puxa o nosso próximo assunto, que é qual moeda levar para o Marrocos. A moeda oficial do Marrocos é o dirham marroquino, não confunda com o dirham dos Emirados Árabes, mas o euro também é amplamente aceito. Não é possível levar real, então é melhor você levar dólar ou euro para trocar lá. Mas a gente normalmente já usa há bastante tempo o cartão de débito, a nossa conta da Wise, que também é gratuita, assim como o cartão, e serve não só para passar nas maquininhas de cartão de crédito, mas também para sacar dinheiro nos ATMs. E lá no Marrocos foi necessário sacar dinheiro, porque em muitas cidades, até mesmo cidades grandes como Fez, a gente não conseguia usar cartão de crédito nem de débito. Era preciso ter dinheiro em espécie, e com isso o nosso grupo fez saque nos ATMs para usar, para ter dinheiro em espécie. Em alguns lugares aceitavam cartão, e eu ainda considero muito útil levar o dinheiro dentro de uma conta internacional, não só pela segurança do transporte, pela facilidade do transporte também, e pela economia, porque a conta Wise oferece o menor IOF possível. Então, por causa de tudo isso, a gente ainda recomenda, mesmo tendo que fazer um saque lá, imagina ter que ficar levando dinheiro, ter que ir em casa de câmbio, enfim, é muito mais fácil levar o dinheiro dentro da conta e sacar lá. A gente levou só um pouquinho de euros em espécie e com isso a gente conseguiu se resolver bem. Vou deixar aqui também, inclusive, o link para você abrir sua conta internacional Wise grátis e criar o seu cartão de débito para poder usar nas suas próximas viagens. Uma coisa que não custa nada e a gente vê por todos os lados é a tradição do chá de menta. O chá de menta eles chamam de uísque marroquino, é uma verdadeira instituição do Marrocos. Com certeza é um símbolo de hospitalidade e cortesia. Em todos os lugares do Marrocos nós somos recebidos com uma xícara de chá de menta, uma experiência cultural que vale a pena aproveitar, respeitar, mesmo que você não goste muito, se eles te oferecerem, aceite, porque é também uma forma de respeitar, sendo um convidado, sendo um hóspede, sendo uma pessoa que está sendo recebida em algum lugar. Então, a gente gostou muito dessa tradição, eu achei muito, muito bacana e muito cordial da parte deles. Inclusive, é respeitoso também você, é uma forma de agradecer, né? Você aceitar, mesmo que você não goste muito. Eu adorei. Próxima curiosidade, culinária marroquina. O Marrocos se oferece uma experiência de sabores exóticos, marcados pelo uso das especiarias, principalmente açafrão, cominho, canela e gengibre. E os pratos principais, os mais conhecidos, são o tagine e o cuscuz. E o tagine, na verdade, é muito mais uma forma de preparar o prato, né, com aquelas panelas cônicas que cozinham lentamente o alimento. Lá no Marrocos também tem muito contraste
doces e salgados, muitas coisas são agridoces. A gente provou o frango com limão confitado, a gente provou a carne de cordeiro com ameixas. Eu particularmente gostei muito. E a pastilha, então, que é uma torta folhada, recheada com carne, amêndoas, mas o quê? Acho que tâmaras trituradas. Nossa, é muito bom, muito gostoso. Eu ia dizer que tem canela também. E canela, muito gostoso. É muito comum também eles terem pão fresco e azeitonas na mesa. Você senta no restaurante, fez o seu pedido, já vem uma cesta de pão, um pãozinho gostosinho. Às vezes vem alguns molhos também, e principalmente uma ou duas variedades de azeitona, que é muito típica no Marrocos. Enfim, no geral a comida é bem gostosa, mas depois de muitos dias, nós ficamos no Marrocos mais de 10 dias, e algumas pessoas do nosso grupo começaram a ficar enjoadas dos mesmos sabores sempre, dos mesmos legumes, apesar dos legumes serem cozidos lentamente, terem um sabor assim muito melhor do que a gente está acostumado aqui com as nossas formas de preparo, mas em algum momento isso ficou meio enjoativo. Mas não se preocupe, que você também encontra opções de culinária internacional, pizzas, hambúrgueres, massas principalmente, comida japonesa também a gente encontrou bastante. E aí, se você quiser alternar, ou se você não gostar dos sabores marroquinos, saiba que você vai ter outras possibilidades. Orações. Assim como em muitos países islâmicos, o Marrocos tem 5 momentos para orações ao longo do dia, chamadas pelo som do adhan, que ecoa no alto das mesquitas, né? A pessoa responsável por convocar essas orações, ela... inclusive, foi uma coisa que a gente aprendeu lá, não é um áudio gravado, é ao vivo. Então, assim, 5 momentos do dia, esse chamamento para as orações ecoa do alto das mesquitas, e você vai ouvir a partir de 5h30 da manhã até o início da noite, isso vai acontecer algumas vezes. Mas não é obrigatório. Alguns guias que a gente estava fazendo passeios no momento da oração, eles falaram que, como eles estavam ocupados trabalhando, eles poderiam fazer essa oração depois. Mas se eles estiverem disponíveis, eles não perdem a oração por nada. Falando em religião islâmica, né, e o Ramadã. Se você estiver viajando durante o mês sagrado do Ramadã, você vai ver que o ritmo do país muda um pouco. Nesse período, os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol. Então, alguns restaurantes, cafés e outros pontos de interesse no país podem estar fechados durante o dia. O Ramadã não tem uma data fixa, ele varia ao longo dos anos, então procure saber antes da sua viagem, porque isso pode mudar um pouco a dinâmica dos destinos que você pretende visitar. A nossa dica é que você não viaje na época do Ramadã. Você pode ter uma experiência diferente, que pode ser boa e pode ser ruim. Então, se você puder escolher uma outra época para viajar para o Marrocos, é o nosso conselho. Cerâmicas, tapetes, luminárias e outros produtos feitos à mão estão em todos os mercados, ou souks, como são chamados lá no Marrocos. Dedique um tempo para caminhar sem rumo pelas Medinas e comprar uma lembrancinha do país. Ou mais de uma, porque você vai ter vontade de comprar um monte. E aí vem a barganha. No Marrocos é muito comum barganhar. Se você decidir comprar alguma coisa, lembre-se que negociar ali é uma tradição cultural e eles esperam que você faça isso. Então nunca aceite o primeiro preço oferecido. Nossa dica é que você comece a negociação oferecendo 1/3 do valor que eles te derem. E dependendo do seu poder de persuasão, você vai ver aí até onde você consegue chegar. Curioso é que nas lojas, nos sucos, não tem preço praticamente em nada. É sempre uma forma de te convidar para barganhar. Eu consegui barganhar um pouquinho, deixa eu mostrar meu negócio. Eu consegui fazer umas barganhas, ó. Barganhei nisso daqui, nas outras coisas que eu comprei também. E boa sorte com a sua tentativa de barganhar. Mas você vai ter que acabar fazendo isso lá, ou então você vai pagar muito caro por alguma coisa que o coleguinha comprou mais barato. Óleo de argan. O famoso óleo de argan é produzido no Marrocos e ele é um produto natural com propriedades hidratantes e nutritivas para a pele e para o cabelo. Em várias cidades você vai encontrar cooperativas de mulheres que produzem o óleo artesanalmente. A gente fez um city tour em Marrakech que o guia nos levou para uma farmácia de fitoterápicos e lá tem o óleo de argan amplamente divulgado no país, você vai encontrar em muitos lugares. Um dos rituais de bem-estar mais tradicionais do Marrocos são os hammams. É um banho público que funciona tipo um spa local, onde você pode fazer uma limpeza profunda, uma esfoliação de pele e massagens. Os visitantes podem escolher entre um hammam tradicional, que é normalmente muito mais barato, os guias não nos recomendaram muito, a gente visitou alguns só para conhecer mesmo, e eles são separados, né, para homens e para mulheres.
Mas se você quiser fazer o seu spa lá no Marrocos, tem os hammams turísticos, que costumam ser mais luxuosos, incluem massagens e tratamentos feitos por profissionais e não sai por menos de 40 euros. O consumo de álcool é proibido no Marrocos. Eles têm um país que segue algumas diretrizes da religião islâmica, então você não vai encontrar bebidas nos bares, nas lojas de conveniência e nem mesmo em muitos dos restaurantes. E não é recomendado beber em público. No entanto, alguns hotéis e alguns restaurantes, voltados para turistas, claro, você consegue encontrar alguns vinhos ou cervejas. A gente conseguiu ir num restaurante que tinha vinho e eles não traziam a garrafa para a mesa. A gente pediu o vinho e eles serviram num copo comum lá dentro e trouxeram só os copos para a gente. Quando precisava repor o vinho, eles iam lá, repunham e traziam novamente. Então aquela garrafa não ficava exposta. Mas a gente também conseguiu encontrar alguns supermercados que comercializavam bebidas alcoólicas, principalmente para turistas. E era muito engraçado, porque eles pareciam assim, um submundo mesmo, era meio que parecia que era pelos fundos e tal. Parecia clandestino, mas não era. Mas não era, e aí a gente encontrou preços muito bons, inclusive. A gente conseguiu comprar vinhos e cervejas lá para beber no nosso hotel, no nosso viagem, claro. Inclusive, já vou deixar uma outra dica, também é possível levar para o país. Eu tinha visto essa dica num outro vídeo que eu vi aqui no YouTube, e aí eu comprei, como a gente veio da Espanha, eu comprei um vinho, levei na minha mala, estava com a nota fiscal ali, e a mala passa por um raio-x, então a gente pôde comprovar, eu estava correndo o risco ali de ter que jogar fora, mas a gente comprovou, não é proibido levar uma bebida de outro país, e depois lá foi... Que bom que a gente conseguiu encontrar supermercados e a gente conseguiu beber o nosso vinhozinho em outros momentos da nossa viagem. Até porque uma viagem dessa é bom celebrar, né? A gente estava viajando num grupo, então foi legal poder celebrar com vinho, uma bebida que a gente gosta tanto, sem restrições ali dentro do Riad. Uma dúvida que sempre aparece no Instagram, aqui, lá no blog, é como usar a internet no exterior. Para o Marrocos, a gente instalou o eSIM da Olafly, um chip virtual que a gente instalou ainda no Brasil e quando chegamos lá a gente só ativou a conexão, ou seja, a gente já desceu do avião com a internet funcionando. Essa é uma grande vantagem, não perder tempo procurando um chip físico, pagar taxas do país, enfim, você já chega lá com a internet funcionando. Outra vantagem do eSIM da Olafly é que os dados são ilimitados. Você pode usar a internet o dia inteiro, os dados não acabam no final do dia, pode até diminuir a velocidade se você usar muito. Mas para postar fotos nas redes sociais, postar stories, pesquisar um mapa, pesquisar um restaurante, isso não vai diminuir sua velocidade, você vai ter dados ilimitados durante todos os dias da viagem. Você contrata o pacote por dias e não por número de dados. Vou deixar aqui um link para você também comprar o seu chip e vou deixar o nosso cupom de desconto também para você comprar ou recarregar o seu eSIM da Olafly. E sobre a segurança no Marrocos. A gente achou o país muito seguro. Claro que em qualquer lugar do mundo que você vai viajar, você tem que estar atento com as suas coisas. Você já sabe as dicas de segurança. A gente tem post aqui no blog com dicas de segurança para quem viaja, inclusive para quem viaja sozinho. Mas a gente achou o país muito seguro. As pessoas são muito hospitaleiras, muito respeitosas, muito dispostas a dar informação, a ajudar a gente em qualquer coisa. Os homens também, né, apesar de ser um país que a gente considera um pouco machista, questões culturais da religião deles também, mas a gente viu que eles são muito hospitaleiros e muito respeitosos com a gente. Então eu posso dizer que eu me senti muito segura em andar pelo país. A gente também teve uma quebra assim, de expectativa, que a gente estava achando que algumas coisas iam ser meio bagunçadas, ou que a gente não ia ter conforto, e não, a gente achou o país muito bem preparado para o turismo, né? Extremamente bem preparado para o turismo. Bom. Então a gente gostou muito desse aspecto, e a gente achou relativamente bem seguro viajar pelo Marrocos, inclusive para quem viaja sozinho. Só que tem um assunto que é um pouco delicado, homossexualidade, por exemplo. O país mantém posturas conservadoras e ser homossexual é proibido por lei. Parece absurdo a gente falar isso em 2024, mas sim, é proibido. Por isso, a dica é que se você for LGBTQIAPN+, e viajar em casal, evita demonstrações públicas de afeto, porque você pode ser repreendido ou até coisa pior. Então, assim, seja discreto, né? Você não precisa abraçar, beijar o seu par na rua, deixa isso para quando você estiver no seu hotel, que aí vai ficar tudo bem. Essas foram algumas dúvidas e curiosidades que a gente recebeu lá no nosso Instagram. Vou aproveitar para te chamar para seguir a gente lá, @blog Vida Sem Paredes. Manda lá a sua dúvida ou sua curiosidade, o que você quer saber sobre o Marrocos, ou deixa um comentário aqui. A gente já tem post lá no blog falando sobre o nosso tour de 8 dias no Marrocos, que foi sensacional. E
Confere os nossos vídeos aqui do Marrocos também. Aproveita, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!